Fala galera, aqui é Jennifer Valverde, do jornalismo da Universidade Paulista, campus Tatuapé. E esse é o primeiro Fala Universidade. Aqui é o Igor Lázaro, tudo bom? É isso, galera, é o novo podcast aqui da Universidade Paulista, do campus Tatuapé. E a nossa primeira convidada é a professora Tânia Trajano. Tudo bom, professora? Ela é a coordenadora do curso de jornalismo aqui da UNB. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso primeiro podcast. E eu gostaria de saber, como primeira pergunta, como o jornalismo te escolheu? Geralmente, as pessoas que chegam no jornalismo, elas não escolhem, são escolhidas. A minha trajetória começou, né, há muito tempo, e eu falo que quando eu fui fazer jornalismo, eu nem sabia que existiam outras profissões, porque eu comecei a trabalhar na redação com 15, 16 anos, então com 18, 19, quando eu fui fazer, tinha que escolher meu curso superior, eu falo que eu nem sabia que existiam outros cursos que não jornalismo. Mas é uma atividade que tem sido muito importante aí na minha vida, e tanto é que anos mais tarde, depois, né, de atuar na área, eu resolvi também me dedicar à docência, né? E desde 2019, aí agora eu coordeno aqui o curso na Unidade de Tatuapé. Você falou sobre a docência, né, que você começou a se dedicar em 2019. Eu gostaria de saber como que se deu essa sua entrada como professora universitária. Então, eu tinha me formado, atuava na área, né, como profissional, principalmente de jornalismo de revistas, né, eu sempre atuei na área de negócios nesse mercado, e aí eu voltei a estudar, né, depois de alguns anos, fiz o meu lado senso, fiz o meu mestrado, e eu digo que a descoberta, assim, né, da docência aconteceu durante o curso de mestrado, quando eu fiz as disciplinas de didática do ensino superior, e eu fui para uma sala de aula e eu simplesmente me apaixonei por aquilo. E descobri que eu gostaria muito de complementar a minha atividade, ajudando na formação de novos jornalistas. É uma das questões que me dão muito prazer hoje, pensar, né, que ao longo desses 18 anos de UNB, eu tenho ajudado na formação de novos profissionais daquela que eu considero a melhor profissão do mundo, a mais apaixonante. Eu iniciei, sempre fui uma profissional de revista, trabalho há 30 anos, né? Trabalhei 30 anos com revista, e com o desenvolvimento, né, dos novos meios aí, né, quando eu acompanhei todo esse processo de evolução das novas plataformas de distribuição do jornalismo. Então, quando a revista passou a ser, antes era a revista impressa, em algum momento depois começamos a trabalhar com revistas digitais, e eu fui por 13 anos editora de uma revista da Associação Brasileira de Anunciantes, né, uma área de negócios. Em algum momento eles transformaram a publicação num portal, então eu fui responsável lá ainda em 2014 por fazer toda essa migração do conteúdo da revista impressa para o portal de notícias, que foi desafiador, né? Você entender uma nova dinâmica, né, dentro desse mercado, uma nova produção de conteúdo, aprender a trabalhar melhor com os conteúdos multimídia, né? Quando a gente sai da plataforma impressa e vai para o digital, acho que esse foi o maior desafio, produzir um número maior de conteúdos de vídeo, conteúdos de áudio, diversificar, né, mais essa questão da produção. Professora, você falou da gente, para mim, Igor, que trabalhou muito com ramos de revistas. Falou também sobre o mercado de negócios. Foi sempre nessa especialidade ou você realmente apresentou em outras especialidades? Não, a minha especialização sempre foi a área de negócios, de economia, cobri por muitos anos a área de publicidade, de marketing, esse sempre foi a minha praia. A gente fala, né, que principalmente no segmento
Porque quanto mais experiência você adquire naquela área, mais as oportunidades vão aparecendo naquela área, né? Porque você tem uma lista de fontes, você conhece o assunto, você acaba sendo um especialista. Então, todos os projetos, né, que eu acabei me envolvendo diziam respeito nessa área mais de negócios. Antes dessa pergunta, você falou sobre os seus 18 anos de Unip. E eu gostaria de saber como foi que você entrou na Unip. Essa é a minha história. Então, quando eu concluí lá, fiz o meu mestrado, fiz as matérias de didática lá de ensino superior e fiquei com muita vontade de ir na sala de aula. E aí a gente começa a fazer os contatos, né, com os professores, com quem está na universidade, se colocando. E aí o professor José Alves Creme, que foi aqui da casa também, ele me contratou para o jornalismo de revista, obviamente, né, porque era a minha maior experiência. E aí eu comecei no campus da Anchieta, no campus Norte, e depois comecei, né, como a gente faz aqui na Unip, e também para outros lugares. E foi isso. Comecei como professora de jornalismo de revista, a gente tinha aí umas 2 disciplinas nessa área, e depois, com o tempo, também passei a ministrar as disciplinas, outras disciplinas técnicas, né? Técnicas de textos, técnicas de gêneros de entrevistas, depois web jornalismo, né? Por causa do projeto que eu também desenvolvi nessa área. Foi isso, a gente vai... Hoje eu digo assim, né? Como professora, eu ministro as disciplinas ligadas à parte de produção, as disciplinas mais voltadas à técnica. Então você atua também em outros campos aqui na Unip, não foi só o campus Tatuapé. Atua no campus Anchieta e Na Norte. E como que é parar aqui no Tatuapé? Então, hoje os professores da Unip, hoje não, sempre foi assim, a gente circula por várias unidades, né? Porque nós temos, onde temos o curso, nós vamos a... Você é fixa aqui no Tatuapé ou você vai aprender também? Não, ainda hoje, eu sou professora da chácara. Conforme você disse, são 18 anos de carreira só na Unip, né? Dentro das revistas. Como toda profissão tem seus desafios. Eu queria saber quais desafios o jornalismo te trouxe, tanto bons quanto ruins. O jornalismo ou a docência? Nas duas áreas, se puder listar. Eu acho que como jornalista, eu diria que o principal desafio, e eu encaro como foi um desafio bacana, foi atravessar, né, todo esse momento de transformação, de uma revolução digital. Parece estranho, né? Mas eu sou da época, né, que quando eu fiz faculdade não existia nem internet, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, né, numa revista, imagina, a gente passava, recebia o texto via fax, tinha que digitar aquele material, o computador era algo super inacessível, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma cena assim, de uma cobertura que os editores estavam fazendo do Festival de Cannes, não lembro o ano, e eu tive que pegar um ônibus e ir até a Avenida Paulista para ir lá buscar um fax, que era aquele texto, pegar aquilo para poder ir para a redação, redigitar. Então, assim, era um universo muito diferente. Eu lembro quando eu fiz, quando chegaram, né, os primeiros computadores, eram todos com códigos, né? A gente trabalhava com uma série de códigos para fazer um negrito, para fazer um itálico. Então eu lembro hoje, ainda o pessoal chegou para ensinar a gente a usar um mouse, porque explicaram que ia ter um computador, que a gente não precisaria de código. Então parece assim, isso foi, né, há 20, 30 anos, e eu acompanhei toda essa evolução, e depois aí da internet, dessa agilidade de hoje a gente ter
essa possibilidade de pesquisa, de estar tudo ali, né? Basta teclar qualquer nome de uma pessoa e você vai ter todas as entrevistas que ela deu. Vocês imaginam o que é isso? A gente tinha que sair e ir lá para o Centro Cultural para olhar jornal antigo, para olhar o que aquela pessoa já tinha feito de uma entrevista que ela tinha dado. Essa parte, então, do eletrônico, televisão, rádio, era algo praticamente inacessível, né? Porque você não produzia o que vocês têm hoje, né? Com lançar, estão aqui gravando um podcast, vão exibir, e tem as plataformas, e, né? Então, óbvio que foi, eu acho que... Mas eu acho que foi uma grande oportunidade de ter feito esse processo, acompanhado de perto todo esse processo de migração aí das novas tecnologias. Esse processo dentro das relações e dentro da universidade, como você viu esse processo? Então, eu acho que dentro da universidade a gente se coloca esse duplo desafio, né? Porque ao mesmo tempo, por exemplo, que eu como profissional estava me atualizando, fazendo essa migração de plataforma, aprendendo a lidar melhor com esse novo universo, eu tenho os jovens chegando, né, muito habituados com essas novas tecnologias, e eu enxergo que o desafio aqui é no que eu posso contribuir com essa base, com essa essência do que é o jornalismo, do que é essa nossa atividade, e ao mesmo tempo aprender com eles, né, entender como que a gente coloca isso numa linguagem mais adequada para essas novas gerações, mas sem que um anule o outro, porque eu também entendo, né, que todo o jornalismo ele tem uma história, ele tem uma essência, ele tem uma base, porque sem isso não existe jornalismo também. Então, quando às vezes, né, eu fico com os alunos, vamos fazer o vídeo, né, no TikTok, vamos usar as redes sociais, sim, mas sempre procurando fazer essa diferenciação, o que é jornalismo, o que é conteúdo de entretenimento, a gente ainda precisa entender melhor e situar quem é o jornalista em toda essa história, porque se a gente perder esse nosso fio, né, se a gente não entender a importância da nossa atividade, a gente fica disputando espaço com o produtor de conteúdo e conteúdo não jornalístico. A internet, né, as redes sociais, as plataformas, elas têm espaço para todo mundo, né? Hoje todo mundo produz conteúdo, mas o meu foco é conteúdo jornalístico e eu acredito muito nisso. Então eu diria que o desafio na universidade tem sido buscar essa atualização, buscar as novas ferramentas e, ao mesmo tempo, ajudar, né, a manter essa essência da atividade, o seu rigor de apuração, por exemplo, que é o que vai nos diferenciar dos demais produtores e o que vai garantir que a gente continue sendo, né, uma profissão relevante, né, nesse mundo. Aliás, eu acho que nunca foi tão importante, porque em meio a tanta produção de conteúdo, quem vai fazer a curadoria de tudo isso? As pessoas precisam dessa curadoria e o jornalista tem um papel muito importante nisso. Você falou sobre o jornalismo, se fragmentando por conta da internet, do avanço da produção de conteúdo. Como você vê o jornalismo daqui a 5, 10 anos como profissional? Então, eu acho que esse caminho, né, de adaptação, de assimilação das novas formas de distribuição, das novas formas de distribuição, dos novos formatos, ele deve continuar evoluindo. A gente vai continuar atuando nessa linha. Agora, é muito difícil falar o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, né? Mas, por exemplo, a gente assistiu um fenômeno aí nos últimos anos que revalorizou o jornalismo, por exemplo, a difusão de fake news, e a gente hoje tem visto todas as empresas precisando atuar, né, nessa área de conferência, por exemplo,
fake. Então eu acho que esse trabalho ele vai continuar sendo importante, né? Porque o jornalista tem que assumir esse papel, né? Com a credibilidade da informação, com a entrega, né, dessa informação mais bem apurada. E existe aí uma preocupação, claro, e essa discussão está atual, sobre as big techs, sobre o papel, por exemplo, sobre a questão da monetização, né, dessa atividade, porque isso tem acontecido, né, uma migração do dinheiro, né, que ia para os veículos de comunicação indo para as plataformas de distribuição. E estamos nesse dilema, quem paga a conta, né, desse jornalista? Acredito muito nesses modelos, né, do pagamento feito pelos próprios usuários, de você pagar por um conteúdo de qualidade. Eu acho que é um pouco esse caminho. Mas eu vejo um caminho. A gente tem que tomar muito cuidado com a história de determinismo tecnológico, né? O jornalismo ele sempre foi, ele tem evoluído desde a época das atas de urnas, a partir da tecnologia, né? A gente escrevia, primeiro as notícias foram escritas em pedra, depois elas foram escritas em papel, aí teve toda a migração. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado, agora é uma grande revolução tecnológica, mas a atividade tem acompanhado e vai continuar acompanhando. Professora, é muito difícil explicar isso para os alunos, explicar, né, a importância de uma notícia, de fato, mas ao mesmo tempo explicar que essa notícia de fato precisa vender, precisa voltar para a sua empresa, para você ver, entender. É difícil explicar isso. Eu acho que a gente tem que separar um pouco as questões, assim. Eu acho que tem alguns dilemas que é da empresa jornalística, né? E a empresa jornalística é uma empresa capitalista que precisa de audiência, precisa de anunciantes, e ela tem essa estrutura desde que o mundo é mundo, né? O jornalismo faz parte desse processo. Somos empresas, né? As empresas, os veículos de comunicação são empresas e, como tal, precisam se rentabilizar. A questão que a gente discute, assim, até do aluno entender, é como funciona esse processo. Eu não acho que é complicado de entender que quanto mais audiência, né, é isso que vai gerar a monetização. Só que a gente está num momento de mudanças ali, né, nesses modelos. Está todo mundo tentando encontrar como que paga essa conta hoje em dia, né? Você falou sobre mobilidade, sobre o mercado jornalístico. E aí eu gostaria de te perguntar sobre um jovem que está no ensino médio e ele vê diversas profissões, publicidade, profissões na área de comunicação e vê jornalismo. Só que a gente, né, invariavelmente, os pais, a maioria fala, mas não precisa de certificado para atuar como jornalista, tem toda essa confusão. O que você diria para um jovem que está nesse dilema para entrar na faculdade como jornalista? Então, nesse momento de transformação, eu falo que ao mesmo tempo que a gente viu uma redução das redações, né, dos veículos hegemônicos, vamos dizer assim, né, hoje eu diria, há menos oportunidades para trabalhar numa redação de um veículo tradicional, porque esse impacto da tecnologia, ele agilizou os processos, ele reduziu as equipes, isso tem acontecido, é fato. Ao mesmo tempo, eu vejo hoje o jornalista com muito mais possibilidades de atuação, porque você pode trabalhar numa redação de um veículo tradicional, você pode trabalhar na redação de um veículo independente, né, que a gente tem visto isso acontecer. Você pode trabalhar na área de uma agência de comunicação, na área de assessoria de imprensa. Hoje, por exemplo, eu vejo muitos dos meus alunos, né, qual empresa hoje que não tem um perfil nas redes sociais? E quem está fazendo a atualização, quem está produzindo esse conteúdo? As empresas hoje têm seus canais proprietários, que a gente
chama, o seu blog, o seu próprio canal de comunicação com o público. E o jornalista tem uma grande importância nisso, né, de ajudar na produção desses conteúdos. As empresas hoje geram conteúdos das marcas e o jornalista é quem é responsável por essa produção. Eu sempre falo, né, quando eu olho para o público, fazer o biótipo tem que fazer se você gosta de gente, se você gosta de se comunicar, se você é curioso, se você gosta de contar histórias, o jornalismo é uma atividade que tem a ver com você. E quando a gente faz o que a gente gosta e a gente se aplica, eu acredito realmente que e tenho visto isso aí ao longo dos meus anos, né, aqui à frente do curso, quem se aplica vai conseguir trabalhar. E é muito interessante que a gente às vezes olha, né, e acha, mas será que vai dar certo? Eu tenho ex-alunos em jornais impressos hoje, mais de um aluno trabalhando em jornais, jornalzão, assim, jornal de bairro, jornal que vende em banca. Tenho alunos na televisão, nas afiliadas, nas grandes emissoras, tem alunos atuando na área de marketing, porque acabaram se encontrando nessa produção de conteúdo, tem alunos atuando como assessor de imprensa, assessor de imagem. Então, assim, o mercado hoje é muito mais diversificado. O que vai definir é isso. Gosta de comunicação, gosta de escrever, gosta de produzir conteúdos, você vai conseguir trabalhar nessa área. E alunos, por exemplo, que eu acho que é uma situação bem bacana, às vezes trabalhando numa empresa de comunicação e trabalhando lá na agência rural, produzindo jornalismo de periferia. Eu acho que hoje, e até atender esse novo perfil, né, desse jovem, essa questão de que você nem precisa ser só uma coisa. Você pode ter o seu trabalho lá mais corporativo e pode participar de editais para produzir grandes reportagens, pode investir em projetos proprietários. Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu vejo que as possibilidades hoje são enormes, até quebrando, né, aqueles paradigmas, né? Provavelmente, dificilmente será CLT, vai trabalhar na redação, vai trabalhar só na televisão. Você vai ser um profissional multimídia, provavelmente, vai transitar aí por todos os meios e vai ter muitas oportunidades. Talvez fora de uma trilha muito bem desenhada. Você vai ter atuações múltiplas aí. O aluno, sim, ele quer fazer jornalismo, ele foi curioso, ele quer escrever. Por que ele escreveu livro? Pode diferenciar o da Unesco hoje do mercado de outras faculdades, de outras universidades? Pensando aqui no nosso curso, né, na Unesco, primeiro eu acho que as nossas avaliações, né, hoje nós temos um curso muito bem avaliado. Eu acho que a questão de custo-benefício da Unip é uma outra questão bem importante, porque nós temos um quadro muito bem qualificado aqui de professores e as histórias. Pode olhar, né? Mercado de trabalho, uma coisa que eu posso falar a experiência das histórias que eu ouço. E o que eu ouço muito dos meus alunos, assim, de verdade, a pessoa às vezes está lá, chega no trabalho e aí eles começam a trocar figurinhas, né, de como foi a faculdade, em que pé está. E eu vejo meus alunos assim super orgulhosos do conhecimento que eles adquiriram, de como eles estão conseguindo a sua formação. Uma coisa que eu acho muito bacana do nosso curso, tenho muito orgulho disso, além do nosso quadro de professores, do nosso currículo, que mescla muito bem toda a parte de formação desse aluno, de entender quem é essa sociedade, quem é o público dele, né? Que a gente fala que tem toda a parte teórica ali, né? De entender melhor esse mundo, né? Em que você vai atuar, e a parte prática, né? Que a gente tem conseguido também oferecer essa formação em todos os meios, né? Então, temos o webjornalismo, tele, rádio,
imprensa escrita, a gente conseguir apresentar essas várias modalidades, seja a partir da segmentação ali dos meios de comunicação e depois também nas diversas áreas, né? Porque essa especialização ela é muito importante. Eu acho que a gente hoje tem um curso que prepara esse profissional para essa nova realidade do mercado. Professora, para finalizar, a gente vai fechar de novo, eu gostaria de saber se existe alguma história marcante na sua jornada como professora aqui da UNIB, ou marcada nessa profissão. Eu diria que as histórias mais marcantes para mim são as que me mostram a transformação dos meus alunos. Então, ao longo desses anos aqui de UNIB, o que eu acompanho muito é isso, ver aquele aluno chegar, né, descobrindo esse universo, descobrindo esse novo mundo profissional e sair daqui super empoderado, né, super se apropriando de tudo isso que aprendeu, para até dar continuidade, né, aos seus estudos, acreditando na sua carreira. Então, eu acho que essas histórias de superação, assim, são as que mais me encantam, esse processo de transformação. Adoro, né? Vê-lo chegar. Esse é um período de muitas mudanças na vida do jovem, né? Chegam aqui com 17, 18 anos e saem daqui transformados, né? Pelo poder do conhecimento, pelo poder do aprendizado. Acho que é a parte que eu mais gosto de ver. Adoro as colações de grau, as formaturas, né? De ver como é bom ver essa transformação. Vocês às vezes acham que nem tem muito essa percepção, mas olhem as imagens de como vocês chegaram e de como vocês estão saindo. Ela é diferente. Esses 4 anos da universidade, esse período é um ritual de passagem muito importante. Muito bacana. Então eu diria que as minhas histórias mais marcantes elas são vinculadas a essa transformação que eu vejo acontecer nesses jovens, descobrindo um mundo de possibilidades da sua vida profissional e pessoal. Obrigada, professora. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Fala Universidades. Em breve terão novas pessoas para serem entrevistadas. Tchau!